Quem lê o livro de Macabeus sabe que eles trabalham com datas. Porém, mesmo sendo israelitas, eles trabalham com a datação do calendário grego. Exemplo, todo mundo sabe que Antíoco morreu em 164 antes da Era Comum. Porém, Macabeus fala que foi no ano 149. Vejamos, ó. 1 Macabeus 6, verso 16, diz assim: o rei Antíoco morreu ali, no ano 149. Ué, mudou ou não mudou os tempos? Ó, os próprios judeus ali, eles estão já usando o calendário grego para escrever. E a lei? Mudou a lei? Vamos lá. Será que Antíoco fez isso? 1 Macabeus, capítulo 1, verso 41, diz o quê? Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Olha como o cara foi poderoso. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei. E muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações do templo, violar os sábados e as festas, profanar o santuário e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, de maneira, pode baixar aqui o verso 49, obrigaram-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse a ordem do rei seria morto. Foi nesse teor que o rei escreveu a todo o seu reino e nomeou comissários para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo. Ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios, cada uma por sua vez. Houve muitos dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei, e fizeram muito mal no país. Aí eu pergunto, e aí? Mudou a lei ou não mudou, Antíoco? Só uma correção. Poderoso não, perverso, né? O que esse monstro fez foi perverso demais. Pois é. Mas sim. Ó, se tirar... Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui, bem gostosa. O pessoal não gosta de isolar versículo e fazer a aplicação que eles querem? Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Ó, se tirarmos o texto do seu contexto histórico, podemos atribuir a Jesus, tá? A quem quisermos. Vou dar um exemplo. Eu posso atribuir ao próprio Jesus. Querem ver? Quem que mudou os tempos e a lei? Ó, Hebreus capítulo 7, verso 12 diz o quê? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Segundo o contexto desse autor, Jesus é o sumo sacerdote, na verdade, que faz mudança da lei. E o calendário da maioria da população mundial é o quê? O calendário cristão. Exemplo, vamos lá para baixo. Aqui eu só estou brincando, tá? Fazendo o que o povo gosta de fazer, isolar versículo. Ó, por exemplo, a gente agora está em 2023, tá? Depois de Cristo. Ora, sendo assim, tirando do contexto, eu posso afirmar que Daniel falava de Jesus de forma negativa. Claro que ninguém vai concordar com isso, não é verdade, Yehudá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos ficar no contexto. Inclusive, até os 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo, eu poderia aplicar Jesus, porque segundo o cristianismo, Jesus teve um ministério de 3 anos e meio. E ele pisou os santos do Altíssimo, porque o pessoal não atribui a ele o castigo do ano 70, fala que ele veio nas nuvens em juízo. O texto se encaixa perfeitamente em Jesus, se eu isolasse o versículo. Porque ele mudou os tempos e a lei, mudança do sacerdócio faz mudança da lei. O calendário, a gente está num calendário cristão, na maioria da população mundial. E tempos e metade de um tempo, ele teve o ministério dele, segundo o cristianismo, tá? E ele pisou os santos do Altíssimo, quando? Em 70, segundo o cristianismo ensina. Então, se eu for isolar versículo, eu posso falar também que é Jesus. Posso ou não posso, Yehuda? Pode. Mas, se eu não me engano, os cristãos vão dizer que ele vai vir nas nuvens na volta, né? Sim, mas tem um preterismo parcial.
né? Inclusive o Joséfo fala que quando o templo estava caindo, tinha uma espada no céu que ficou 1 ano. O preterismo fala que aquela espada ali era Jesus, era a imagem do Filho de Homem. Ou seja, eu posso atribuir a ele. Esse versículo 25 se encaixa todo nele, se eu quiser, se eu isolar o versículo. Mas como eu sei que não chega na época dele, eu já sei que não é ele, né? Interessante. Pois tá no. O Flávio José falou que ficou 1 ano essa visão dessa espada ali e todo o povo de Israel conseguiu ver. Vamos lá, verso 26. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. Tá? Aqui ele diz que esse reino iria acabar. Verso 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem? Ó, mais uma vez aqui, o Filho de Homem. Ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ó, verso 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Agora, o Yehudá, a gente vai trabalhar com as provas históricas, né? Vamos lá. Vamos agora provar essa monarquia após a derrota desse inimigo. Ó, o que diz lá o texto de 1 Macabeus 13? Verso 33 diz assim: Simão reergueu as fortalezas da Judéia, muniu-as com torres altas, com grandes muros e portas, e ferrolhos, e as abasteceu com víveres. Escolheu mensageiros e enviou-os ao rei Demétrio, pedindo-lhe que restabelecesse o país, porque Trifão o havia submetido inteiramente à pilhagem. O rei Demétrio mandou-lhe sua resposta e escreveu-lhe nestes termos: O rei Demétrio a Simão, sumo sacerdote e amigo dos reis, aos anciãos e ao povo judeu. Saudações! Recebemos a coroa de ouro e a palma que nos enviastes, e estamos dispostos a concluir convosco uma paz sólida, bem como a escrever aos funcionários que vos dispensem dos impostos. Ó, primeira coisa, liberdade de impostos, ou seja, que já vem uma independência. Ó, verso 38. Tudo o que foi decidido a vosso favor está confirmado, e as fortalezas que construíste são vossas. Ó, aqui já é conquistas. Verso 39. Nós os perdoamos todos os erros e as faltas cometidas até o dia de hoje. Enunciamos a coroa que nos devíeis. E se existem ainda em Jerusalém outras dívidas a pagar, não se paguem mais. Verso 40. Finalmente, se existem entre vós alguns que sejam aptos a se alistarem em nossa guarda, que eles o sejam e que a paz reine entre vós. Foi no ano 160 que o jugo dos pagãos foi afastado de Israel. Ó, aqui está falando do quê? O quebrado jugo das nações, com a profecia, né? Diz, e mais uma vez o calendário grego, né? Influenciado. Porém, isso daqui ocorre em 142, antes era comum. Vamos continuar. Vamos lá, pode ir mais abaixo. Ó, verso 42. O povo começou a datar os atos e os contratos do primeiro ano de Simão, sumo sacerdote, chefe do exército e governador dos judeus. Nessa época, Simão marchou contra Gazara e cercou-a com suas tropas, construiu uma torre móvel, levou-a para perto da cidade, atacou uma das torres e apoderou-se dela. Da torre móvel, os soldados lançaram-se na cidade, causando ali uma grande confusão, de modo que os habitantes com suas mulheres e filhos apareceram sobre os muros, rasgaram suas vestes e pediram com altos brados a Simão que os poupasse. Não nos trates conforme nossas maldades, diziam eles, mas segundo a tua misericórdia. Simão perdoou-os e não prosseguiu o ataque. Não obstante, expulsou-os da cidade e mandou purificar todas as casas onde se achavam os ídolos. E em seguida fez sua entrada triunfal, ao som de hinos e de cânticos de louvor. Verso 48. Fez desaparecer dali toda a impureza e trouxe de volta os habitantes fiéis à lei. Fortificou-a e construiu para si mesmo uma morada. Olha os efeitos, pessoal. Verso 49. Os ocupantes da fortaleza de Jerusalém, que não podiam sair para ir à cidade, comprar e vender, achavam-se numa grande miséria.
número deles morreu de fome. Verso 50. Suplicaram a Simão que lhes concedesse a paz, e ele a concedeu, mas os expulsou de lá e purificou a fortaleza de todas as suas contaminações. Verso 51. Entrou nela no dia 23 do segundo mês, do ano 171, com cânticos e palmas, harpas, símbolos, liras, hinos e louvores, porque um grande inimigo de Israel tinha sido aniquilado.